prosseguindo o estudo de História da Igreja, página 122 do nosso livro, o item 54, o saque de Roma. Bom, vamos estudar agora o ano 410 da era cristã, 98 anos depois daquela suposta conversão de Constantino, né? O que vai acontecer agora? Lembre-se que eu estava falando para vocês que os bárbaros, eles estavam se fortalecendo. Os bárbaros eram os homens da atual Inglaterra, Alemanha, França. Eram homens normalmente mais altos, mais fortes que os romanos, só que não tinham estratégia de guerra. Isso há 300 anos atrás, quando os romanos dominaram eles. Só que com o passar do tempo, eles começaram a desenvolver estratégia de guerra, começaram a ser contratados pelos romanos, e aí os romanos começaram a treinar eles. Então eles se desenvolveram. Nesse período, o exército bárbaro, ele é tão bem treinado quanto o exército romano, até porque muitos deles trabalhavam para Roma. Roma, em muitos casos, eles não guerreavam, em muitos casos eles contratavam os exércitos bárbaros. E agora o que vai acontecer? Vai acontecer algo inacreditável, né? Que é o saque de Roma. Lembre-se que a Igreja Católica, nesse período, aqueles que acreditam que o diabo já foi preso e o milênio está acontecendo, de onde que vem essa ideia? Essa ideia vem dos romanos. Não começou com Eusébio de Cesareia, eu mostrei para vocês. Eles acreditavam que eles estavam vivendo o reino de Deus de Apocalipse capítulo 20. Tá bom? E como explicar que esse reino de Deus, o reino de Cristo que duraria 1000 anos, como explicar que esse reino agora ele é atacado por um povo pagão, um povo que cultuava o demônio? Essa é a descrição dos católicos romanos, né? Não, esses aí eles adoram o demônio. E agora eles vêm, vamos dizer, em pleno milênio, o católico era milênio, né? Em pleno milênio, eles atacam, invadem a cidade de Roma e saqueiam a cidade de Roma, ok? Bom, o comentário diz: os bárbaros foram dominados pelos romanos próximo do ano 50 a.C. O tempo passou e os bárbaros se desenvolveram. Como temos visto na história da Igreja, os bárbaros aumentavam as suas vitórias com o passar do tempo. Em 410, eles saquearam a cidade de Roma. E foi assim, irmãos, ficaram meses dentro da cidade, saqueando e tomando riqueza das pessoas, e roubando, matando, estuprando. E o exército romano não tinha condições de reagir. Segundo a história, eles vão sair de Roma porque Constantinopla, que estava numa condição financeira melhor, resolveu enviar um exército para poder ajudar, vamos dizer, a cidade de Roma. E aí eles saíram, né? Já tinham saqueado, ficaram uns 6 meses em Roma, saqueando, comendo do que eles queriam, roubando tudo que eles podiam, né? Para os católicos que defendiam estar vivendo o reino de Deus em Apocalipse 20, foi um desastre. O católico romano Jerônimo viveu nos dias do saque de Roma e o descreveu. Ele diz: o mundo está caindo em ruínas. Sim, mas apesar disso, e para a vergonha nossa, nossos pecados continuam existindo e até prosperam. A grande cidade, a capital do Império Romano, foi consumida por um grande incêndio, e em toda a terra os romanos vão para o exílio. As igrejas que antigamente foram veneradas agora são montões de pó e cinza. Então, mostra que eles atacaram até igrejas para roubar, né? Eu coloquei aí também uma citação do historiador Justo Gonzalez, que ele diz: já se discutiu muito sobre as causas da queda do Império Romano.
Na mesma época destes acontecimentos, não faltaram pagãos que diziam que o desastre sobreviera porque o império tinha abandonado seus velhos deuses, fazendo com que estes deixassem de protegê-lo. Esta acusação, que se costumava dirigir contra os cristãos em qualquer calamidade, já desde o segundo século, não apresentava nenhuma novidade. A ela os cristãos respondiam que a causa dos acontecimentos que ocorriam era o pecado dos romanos, em particular dos pagãos entre eles. Bom, esse historiador Justo Gonzalez, ele é um protestante, né? Então, vocês vejam como eu estou alertando vocês. Ele trata essa igreja de Roma como cristãos. Por quê? Para os protestantes eles são cristãos. É uma incoerência muito grande, tá bom? Para os reformados, eles são cristãos. É uma incoerência muito grande. Lembrando que protestantes são os luteranos e os anglicanos, que continuaram praticando a crença no purgatório, continuam até hoje. E os reformados são aqueles que dizem que abandonaram o purgatório, abandonaram o paganismo. Mas eles chamam essa igreja que praticava paganismo de cristã. Por que eles têm que chamar de cristão? Porque quem organizou a doutrina da salvação dos protestantes e dos reformados foi os pagãos. Esses pagãos católicos, esses que praticavam paganismo, quem foi que organizou a doutrina da predestinação? Nós estamos no ano 410. Esse é o ano que Agostinho de Hipona vai organizar essa doutrina da predestinação. Até esse momento da história, todos pregavam o que a igreja primitiva pregava, o livre-arbítrio. Mas essa igreja pagã, ela adota a doutrina da predestinação, que eu tenho dito para vocês. Todos os povos pagãos acreditavam que o nosso destino está determinado. Essa é a crença do horóscopo, irmãos. Não existe diferença entre calvinista e horóscopo. É a mesma crença. Bom, qual a diferença? É que o horóscopo diz que os deuses, que eram as estrelas, determinavam o destino dos homens. O calvinismo diz que Deus determina o destino dos homens. Então, para vocês verem a gravidade dessa heresia. É por isso que eu digo que calvinista não é cristão, porque essa doutrina é pagã. A história comprova.